Como é bom estar na presença dEle, a fartura de alegria na presença do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus, meus irmãos, pelo privilégio, pela honra de poder estar na sua casa nesse dia, podendo adorá-lo na beleza da sua santidade. E nessa feita, nesse trabalho tão especial, Congresso de Jovens, agradecemos ao nosso Deus a sua fidelidade, o seu amor, e não podemos deixar de externar o nosso agradecimento ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que é o nosso pai e que tem nos dado esta confiança e esta honra. Nós agradecemos e reconhecemos o cuidado do nosso pastor presidente. Queremos, meus irmãos, jogar as vossas orações, pois somos conscientes das nossas muitas limitações e total dependência de Deus. Não temos nada se do céu não nos for dado, mas cremos que a igreja, orando o Senhor, que é bom, terá misericórdia de nós e continuará falando conosco. Quem pode dizer amém? Amém. Queremos parabenizar todos os jovens que tem adorado ao Senhor com tanta alegria. A vossa alegria nos empolga, nos anima. Deus abençoe a toda a juventude. Louvar a Deus também pela vida de todos aqueles que nos acompanham pela Rede Brasil de Comunicação aí na sua casa, onde você estiver acompanhando. Cremos que o Deus que tem falado conosco vai continuar falando e vai falar também com você através da Rede Brasil. Meus irmãos, fora nos conferido um subtema para estarmos comentando nessa noite, a abertura do nosso Congresso de Jovens. O subtema que nos foi passado, priorizando a presença divina. E como base para este tema, Carta aos Hebreus. Convido a abrir as vossas Bíblias. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Gostaria de estar lendo do verso 23 ao 26. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 23 ao 26. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como disse, o tema para esta noite, priorizando a presença divina. E quando falamos de priorizar a presença divina, estamos claramente afirmando que devemos usar o livre-arbítrio que o Senhor nos tem concedido para, por meio de nossas decisões, darmos sempre prioridade àquilo que nos leva a usufruir da presença de Deus em nossa vida. Como todos nós sabemos, somos dotados de livre-arbítrio e nós usufruímos cada dia o resultado das nossas escolhas. De sorte que estamos vivendo hoje o resultado das escolhas que fizemos ontem e viveremos no amanhã o resultado das escolhas que fazemos hoje. Então, se queremos viver, sentir, priorizar a presença de Deus, precisamos fazer escolhas que nos proporcionem essa honra, esse privilégio. O texto lido, meus irmãos, na carta aos Hebreus, como os irmãos conhecem muito bem, servimos a Deus em uma igreja que prima pelo ensino e estudo da palavra. A carta aos Hebreus foi uma carta dirigida aos judeus convertidos a Cristo, contudo tem o seu valor e a aplicação a todos os crentes em todas as épocas. Esta carta, cujo autor é anônimo, composta de 13 capítulos, 303 versículos, e foi escrito, embora não se saiba o autor, mas se entende, quem se estuda o livro se entende, que foi escrito por um homem que tinha um conhecimento detalhado da lei, dos rituais, das tradições da antiga aliança,
e faz uso desse conhecimento para fazer um paralelo com a nova aliança, com o novo pacto, mostrando que aqueles rituais, aquelas tradições apontavam e se cumpriram em Cristo Jesus, mostrando de que a nova aliança em Cristo tinha um maior impacto na vida da humanidade. Nós observamos, meus irmãos, no capítulo 11 do texto lido, é um dos capítulos mais conhecidos da carta aos Hebreus, conhecida como a galeria dos heróis da fé. Vemos aqui quando o escritor ele faz menção de vários personagens bíblicos que deixaram-nos um legado de fé, um legado a ser seguido, a ser observado. A Bíblia deixa claro que estes homens e mulheres impactaram gerações e deixaram-nos esse legado de fé. E entre estes que são citados na galeria da fé, dos heróis da fé do capítulo 11, está justamente Moisés. Moisés, como todos nós conhecemos, o maior vulto do judaísmo, um homem até hoje lembrado pelo judaísmo, exaltado até pelo judaísmo, por ter sido um instrumento de Deus, o qual Deus usou poderosamente para libertar o seu povo do Egito. Um homem cuja trajetória nos ensina, um homem cuja fé, cujo relacionamento com Deus nos inspira. A Bíblia mostra, relata-nos a história deste homem, em especial a sua intimidade com Deus. Este homem desenvolveu uma intimidade com Deus tão grande, tão extraordinária, em que a Bíblia nos mostra no livro de Números, capítulo 12, o verso 4 em diante, que quando os seus irmãos levantam uma certa murmuração contra ele, o próprio Deus entra na questão e chama os seus irmãos Midian e Arão, chama-os fora da tenda e testemunha a eles, dizendo: olha, se tiver algum profeta entre vós, eu falo com eles através de visões, através de sonho, mas com meu servo Moisés é diferente. Com meu servo Moisés eu falo cara a cara, como um homem fala com outro. A intimidade de Moisés, de Deus com Moisés, era tão grande. Capítulo 33 do livro de Êxodo, verso 11, diz que falava o Senhor a Moisés face a face. Esse homem desenvolveu, isso não foi algo que surgiu da noite para o dia, mas esse homem tomou a decisão preferiu, ele priorizou, ele desejou, tomou a decisão de viver perto de Deus, de desfrutar da presença de Deus. E essa intimidade se desenvolveu a um ponto tão alto. A intimidade de Moisés com Deus chegou a um ponto tão alto que quando chega no capítulo 33 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés, ele fala com o Senhor e ele diz: Senhor, eu quero contemplar a sua glória, eu quero ver mais. Moisés não era aquele crente que depois de um certo período desanima, não. Moisés, ele queria mais. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. Quanto mais ele sentia, mais ele desejava. Chega a esse ponto, ele diz: Senhor, eu quero mais. Eu já subi ao monte, eu já vi o monte tremer, eu contemplei a sua glória na tocha de fogo, mas agora eu quero mais, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Deus explica para Moisés: Moisés, isso não é possível. A sua estrutura humana, não tem capacidade de suportar todo o meu poder, não tem capacidade de suportar a minha glória. Mas como tinha essa intimidade, essa aproximação entre Moisés e Deus, Deus abre como que uma exceção. Diz: olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu gosto tanto de ti, que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma exceção. Eu vou colocar você aqui nessa rocha, e nessa rocha tem uma brecha, e eu vou passar próximo a essa rocha, vou colocar a minha mão, e depois que eu passar, eu vou tirar a minha mão e você vai me ver pelas costas. A intimidade era tão grande, o relacionamento de Deus com Moisés era tão grande que Deus abriu essa exceção, colocou Moisés lá na rocha, tinha uma brecha naquela rocha, Deus colocou a mão e lá vai passando Deus passou com a sua glória. Quando Deus passou, Deus tira a mão para que Moisés contemplasse a glória de Deus. Moisés foi um homem único que teve esse prazer, esse privilégio
de contemplar a glória de Deus. Nós vemos que a vida de Moisés, o testemunho de Moisés é impactante. A história de Moisés, meus irmãos, a sua trajetória, ela pode ser dividida em 3 fases distintas, por coincidência, 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés foram os 40 anos em que Moisés pensou ou passou pensando que era alguma coisa. A gente vai comentar mais na frente algum detalhe, mas os 40 anos, os primeiros 40 anos de Moisés, foram os 40 anos que ele passou pensando que era alguma coisa. Ele especializou-se, ele estudou e teve uma grande capacidade de conhecimento, absorveu todo o conhecimento egípcio, tornou-se um homem poderoso no Egito, e ele passou esses 40 anos entendendo que tinha algo de Deus na vida dele, que ele era o libertador, aquele que ia libertar a Israel, que ele era o homem, que ele era o escolhido, e que tudo aquilo que ele estava aprendendo e adquirindo no Egito era o suficiente. Então ele passou 40 anos entendendo que era alguma coisa, pensando que era alguma coisa. Só que quando completa os 40 anos, por uma circunstância divina, de repente todos os planos de Moisés caem por terra, e agora Moisés precisa fugir para o deserto, e agora vai passar 40 anos, mais 40 anos. Agora, esses 40 anos de Moisés, Deus permitiu para que agora ele aprendesse durante esses 40 anos que ele não era nada. Preste atenção, 40 anos pensando que era, e agora 40 anos para aprender que não era nada. Quando Moisés vai para o deserto, lá no deserto, ele não tinha as regalias do palácio, ele não tinha os benefícios que ele tinha no palácio. Lá no deserto, era ele e Deus. Deus agora estava dizendo: Moisés, você não é nada. Moisés, quem é grande sou eu. Moisés, quem vai fazer sou eu. Aqui no deserto, Moisés, você vai aprender a dependência. Aqui no deserto você vai aprender humildade. Aqui no deserto você vai aprender submissão. Aqui no deserto você vai aprender a quebrantar-se, porque no deserto Deus quebranta, no deserto Deus moe, no deserto Deus tritura, porque muitas das vezes o ser humano cresce, o ser humano acha que é alguma coisa, porque tem um conhecimento especial, tem um dom especial e acha que é. Aí Deus pega ele, coloca no deserto, e você precisa aprender, porque eu quero lhe usar na terra. Mas para lhe usar na terra, você precisa se esvaziar de tudo. Quando você estiver vazio, quando você reconhecer que não é nada, quando você entender que é pó, entender que é cinza, aí você vai estar pronto para ser um instrumento nas minhas mãos. 40 anos pensando que era, depois 40 anos para aprender que não era nada. Quando Moisés aprende que não era nada, aí Deus chama Moisés, e agora vai passar mais 40 anos para aprender algo que ele não tinha aprendido ainda. Durante esses 40 anos agora ele vai aprender quem é que é alguma coisa. Ele vai aprender quem é o Senhor. 40 anos agora aprendendo quem é Deus. Todo dia era uma revelação nova, todo dia era uma ação nova de Deus. Deus ensinando Moisés: está vendo, Moisés, como eu mando no vento? O vento sopra de um lado para outro, mas quando eu digo vento, sopra de cima para baixo, ele sopra de cima para baixo para abrir as águas. Olha, Moisés, como eu mando. Digo, o vento vai lá no oceano e traz codorniz para o meu povo comer. O vento vai lá e traz codorniz para o povo comer, Moisés. Está vendo, Moisés, como eu mando? Olha, diga essa rocha que brote água, e a rocha passa a ser um bebedouro móvel no deserto. Moisés, eu sou Moisés, eu sou aquele que tem o poder. 40 anos pensando que era, 40 anos para aprender que não era, e agora 40 anos aprendendo quem realmente é o Senhor, aprendendo quem realmente é grande. Mas este homem, meus irmãos, para que chegasse a esse nível espiritual, esse homem passou por um processo. Esse homem, para chegar a esse ponto de tomar a decisão de abrir mão das regalias do Egito e preferir sofrer com o seu povo, esse homem passou por um processo de preparação de Deus. Como todo homem e toda mulher de Deus carrega na sua história marcas e cicatrizes da preparação de Deus, o processo de Deus em sua vida. Esse homem, para chegar nesse nível, ele também passou por um longo processo nas mãos de Deus.
E esses processos na vida de Moisés, além desse que já comentei, começou desde o início, na sua origem, desde o seu nascimento, que Deus não nos escolhe na vida adulta, Deus nos escolhe na sua presciência. Deus disse a Jeremias: Jeremias, antes que tu estivesse no ventre. Eu acho que Jeremias ficou assim: Senhor, antes do ventre eu estava onde? Porque estou assim, a gente começa no ventre, a vida começa no ventre. Para mim começa antes. Antes do ventre eu já lhe conhecia. O plano de Deus na vida de Moisés começou muito antes. Todos nós conhecemos o nome Moisés, significa tirado das águas. Nome que não foi dado pelos seus pais, mas pela filha de Faraó, em Êxodo 2:6. O nome que seus pais deram, segundo a tradição judaica, citada por Dom Wesley, foi o nome de Joaquim. Era o nome que seus pais haviam dado. Seus pais que eram da tribo de Levi, Anrão, o seu pai, e Joquebede, a sua mãe. E Números capítulo 26, o verso 59. Esse homem, ele nasceu em um período muito difícil, como nós conhecemos, um período de grande crise em que os judeus estavam vivendo. Os judeus estavam no Egito, foram transportados para o Egito nos dias de José. E lá naqueles dias no Egito, eles se multiplicaram, eles cresceram. E como conhecemos, a Bíblia mostra que se levanta um novo faraó que não respeita a história de José, que não honra o legado de José. E agora esse faraó começa a perseguir o povo de Deus, porque observa que o povo estava se multiplicando, o povo estava crescendo muito. Então ele começa a perseguir o povo de Deus. E aí a Bíblia nos diz no livro de Êxodo que ele começa a oprimir o povo, começa a afligir o povo. Livro de Êxodo capítulo 1, verso 12, tem um detalhe, um segredo importante. Diz que quanto mais ele oprimia o povo, quanto mais ele maltratava aquele povo, mais aquele povo crescia. Diz o capítulo 1, verso 12: mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Que coisa interessante. O faraó ficou assombrado, porque quanto mais ele batia no povo, quanto mais ele escravizava o povo, quanto mais ele oprimia o povo, mais o povo crescia. Que negócio é esse? Era para se dispersar, era para se acabar, mas não tinha jeito. Quanto mais oprimia, mais o povo crescia. Quanto mais perseguia, mais o povo crescia. E isso, meus irmãos, não aconteceu somente nos dias de Moisés, não. A história mostra em vários momentos, inclusive no período da igreja primitiva. Quanto mais perseguiam os crentes, quanto mais maltratavam os crentes, lá no livro de Atos capítulo 8, diz que quanto mais se fazia uma perseguição, mais o evangelho crescia. Quanto mais matava crente, mais o evangelho crescia, mais o cristianismo crescia. Por quê? Porque o que move esse povo é espiritual. O que está dentro desse povo não dá para explicar na lógica humana. O Deus desse povo, ele é tremendo, e a nossa motivação, ela não é material, a nossa motivação, ela não é física, é algo que está dentro de nós, é o Espírito que habita dentro de nós. Quanto mais persegue, quanto mais oprime, mais o povo crescia. A Bíblia deixa claro que quando espalhavam os cristãos, era como brasas de fogo, era como espalhar uma fogueira no meio de uma capoeira de capim seco. Cada brasa que caía era um foco de incêndio. Aonde chegava um crente, chegava o evangelho. Chegava um crente, chegava o evangelho. Um crente corria, fugia para uma aldeia. Aí quando chegava lá na aldeia não conseguia ficar calado. Jesus é tão bom. O que foi que levou você? Está fugindo de quê? Estou fugindo de um povo que está me perseguindo, porque Jesus é bom demais, porque Jesus é maravilhoso. E quem é esse Jesus? Eles começavam a pregar: Jesus é isso, Jesus salva, Jesus cura, Jesus... Daqui a pouco estava uma igreja, começava um culto, começava a perseguição de novo, espalhava. Para onde ia um crente, o evangelho chegava. Então perseguição, preste atenção nisso, perseguição não para o povo de Deus. Perseguição não faz com que o povo se limite a crescer. Interessante, eu chamo a vossa atenção para isso. É que o inimigo de nossa alma também sabe disso. E quando eu orava e meditava na palavra neste assunto, justamente nesse tema, o Senhor trouxe ao meu coração uma preocupação, porque o diabo sabe disso, que perseguição não para o povo,
que perseguição não faz o povo de Deus diminuir, não, perseguição purifica, perseguição leva o povo para o altar, perseguição leva o povo a buscar a Deus, e quando busca a Deus, Deus se levanta e defende. Interessante, como disse, que o diabo sabe disso, e lá no Antigo Testamento, o diabo usa alguém para mostrar que ele sabe disso. Lá no livro de Números, capítulo 22, você conhece muito bem a história de Balaque, o rei dos Moabitas, que fica preocupado porque o povo de Israel estava lhe sendo uma ameaça, porque estavam próximos dele, e ele fica preocupado e contrata Balaão para amaldiçoar o povo. E Balaão tenta amaldiçoar várias vezes e não consegue, chega a dizer, não tem maldição que pegue nesse povo, não adianta amaldiçoar, não adianta fazer nenhum tipo de maldição, que não vai pegar neles, não adianta. E aparentemente quem lê apenas em número acha que Balaão desistiu. Mas quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 2, Jesus dirige a igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Pérgamo, e Jesus diz lá, o pastor da igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, olha, tem aí os que seguem as doutrinas de Balaão. E o que é que Balaão fazia? Aí Jesus vai dizer, Balaão ensinou Balaque a lançar tropeço diante do meu povo. O que foi que Balaão fez? Como ele viu que não podia amaldiçoar o povo, que quanto mais perseguia, mais o povo buscava a Deus, ele aconselhou Balaque, olha Balaque, faz diferente, faz festa, prepara banquete, chama esse povo para comer. Balaque, eu acho que Balaque fala assim, como é? Eu quero que você amaldiçoe o povo, mate o povo, você quer que eu faça? Sim, faça festa. Prepare festa, prepare as comidas aí dos seus deuses, convide ele para comer as comidas dos seus deuses, e depois que eles estiverem festejando, animados na festa, a comida dos deuses, que já era um pecado, porque está escrito lá em Êxodo 34:15, que não podia comer os alimentos sacrificados a ídolo, e em Atos 15:20 diz que também os cristãos também não podiam, isso foi também repassado aos cristãos. Então coloca lá eles para festejar e comer as comidas, e depois coloca mulher lá no meio deles, que eles vão se iludir, eles vão pecar, e quando eles pecar pode ficar tranquilo, que quando eles pecar o próprio Deus destrói eles, porque eles vão pecar, não deu outro. A Bíblia diz que em um momento só, depois que eles pecaram, foram 24.000 judeus que foram mortos. O inimigo sabe que não é a perseguição que para a gente, então muitas das vezes eles usam as facilidades. Eu sei que você não queria ouvir isso, mas é o que Deus está trazendo ao meu coração. Tenha cuidado com muita facilidade, porque as facilidades fazem com que o crente pare de orar, pare de buscar a Deus, pare de se humilhar diante do Senhor. Aí vai enfraquecendo, vai esfriando, e o diabo só, quando ele estiver fraquinho, aí eu coloco um laço. Quando ela estiver fraquinha, que nunca mais foi na igreja por causa do trabalho, por causa da faculdade, aí eu coloco um laço e ela cai. Ele fica só esperando a armadilha, só esperando o momento para colocar a armadilha. Mas aí o Senhor te trouxe para o congresso hoje, o Senhor te fez parar para assistir o congresso hoje, para alertar você, esteja atento, monte a torre de vigília, por mais que a situação esteja boa, mas não corra dos pés de Jesus, se preocupe em estar nos pés de Jesus, priorize os pés de Jesus, não saia dos pés de Jesus. Pastor, é porque meu tempo está muito corrido, aproveita o pouco tempo que tenha. Eu vou para a festa, não vou para o ciclo de oração. Mas meu tempo está pouquinho, eu vou aproveitar essa folga para ir para a praia. Não vá para os pés de Jesus. Mas hoje eu tenho um dia de folga, eu vou para a festa de fulano de tal, do aniversário tal. Não, eu vou para o círculo de oração, porque eu preciso da presença de Jesus. Faraó viu que não podia acabar com o povo perseguindo, então toma a atitude cruel de matar, de sacrificar todos os meninos. A Bíblia deixa claro no capítulo 1 do livro de Êxodo que ele começou a perseguir e deu ordem, olha, todos os meninos que nascerem dos filhos dos judeus devem ser lançados no Nilo, devem ser mortos, devem ser colocados para os crocodilos do Nilo como forma de adoração aos deuses do Egito. É nesse momento, é nesse período de horror, nesse cenário de horror, que nasce o menino Moisés. Livro do Êxodo capítulo 2. A mãe de Moisés fica desesperada, porque ter um menino, se o nascimento já é um desafio, já é um milagre, sobreviver nesse tempo era um milagre maior ainda. Então quando a mãe de Moisés tem aquele menino, ela fica preocupada, tenta escondê-lo por 3 meses, não consegue. Como qualquer mãe desesperada, está disposta a fazer tudo para salvar a vida do seu filho.
Ela prepara aquele cestinho, como a gente conhece bem a história, está lá no capítulo 2 de Êxodo. Faz uma impermeabilização naquele cesto, coloca o menino dentro do cesto. E agora coloca o menino às margens do rio. E coloca a sua filha para ficar observando. Está lá o menino dentro do cesto às margens do rio. E ela em casa apreensiva e a sua filha olhando para trazer informações do qual seria o resultado daquele menino. Agora eu quero que você pare para imaginar como é que ficou o coração daquela mãe. Como é que estava o coração daquela mãe, sabendo que o seu filho estava num cestinho às margens do rio, cercado de crocodilos, e as probabilidades não eram boas. Sabe quais eram, no contexto lógico humano, a informação, a notícia que aquela mulher esperava chegar a qualquer momento? Pelo menos 3 notícias elas esperavam que a sua filha trouxesse. A qualquer momento ela esperava a sua filha chegar e dizer: olha mãe, o cesto, acho que a senhora não impermeabilizou direito e o cesto afundou. E Moisés morreu afogado. Ou quem sabe o menino dissesse: olha mãe, infelizmente nos crocodilos do Nilo, sentiu o cheiro do menino, ouviu o barulho do menino chorar e comeu o menino. Ou em uma outra hipótese, o menino estava chorando, mãe, e um soldado achou o menino e matou o menino. Você já imaginou como é que estava o coração daquela mãe? Como ela estava apreensiva em casa, trancada dentro do quarto. Aquela mulher não conseguia fazer nada. Aquela mulher não tinha como estar fazendo os seus afazeres domésticos numa situação como essa, ciente de que a qualquer momento o seu menino, o filho que ela tanto lutou para sobreviver, estaria morto de forma trágica. Ela está lá apreensiva. Mas existe um Deus no céu, cuidando nos mínimos detalhes. Existe um Deus no céu que não perdeu o controle. Existe um Deus no céu que escreve cada página da sua história. Para ela tinha acabado, para ela não tinha esperança, para ela não tinha perspectiva, mas existe um Deus no céu. Eu fico imaginando enquanto ela estava naquele desespero, o Senhor do céu olhando para ela, dizendo: não vai acabar assim, tenha paciência, eu estou no controle de tudo. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou, que é o teu fim. Escute Deus dizendo: mas não terminou. Curva a sua cabeça por um momento. O diabo não vai comemorar a tua derrota, não vai comemorar a tua morte. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Falhou, acabou Moisés. Só para impressionar. Deus está montando o contexto. Deus está montando o contexto e está avisando. Deus está dizendo: eu vou entrar no ambiente. Eu vou entrar no ambiente. Ele vai entrar no ambiente. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Alguém pensou que tinha acabado. Morreu Moisés. Morreu não. Morreu não. Deus está cuidando. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu vivo pra você. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe. Oh glórias. Oh glória. De repente Deus que manda em cima e manda embaixo, vai lá no palácio, vai lá no coração da... como eu queria ver um negócio desse. Deus vai no coração da moça no ouvido e diz: olha, vai tomar banho. Mas não é hora de tomar banho, vai precisar tomar banho. E não é em Canela, lá no rio. Deus manda em cima e Ele manda embaixo.
A moça chama as suas criadas e vamos para o banho, vamos tomar banho no rio. Mas não é hora de tomar banho, sim, mas estou sentindo o desejo de tomar banho no rio. Ela desce para o rio. Quando ela vai chegando no rio, que vai tomar banho, de repente ela ouve o choro do menino. Deus faz ouvir, porque Deus tem o controle. Ela se aproxima, manda uma criada para ver que barulho é aquele. Quando pega aquele cestinho que abre, o menino dos hebreus. Ela olha assim, é dos hebreus. Crente é conhecido. Crente é conhecido, é que você é crente. Aleluia. Quando ela diz é dos hebreus, a menina Midian, que não era nada besta, crente é sabida, irmão, se aproximou logo da senhora. Algum problema aí? A senhora está precisando de alguma coisa? Olha, o menino hebreu aqui, o que é que eu faço? A senhora quer que eu chame uma pessoa, uma hebreia para cuidar? Porque hebreu sabe cuidar de hebreu, hebreu sabe cuidar, fala mesmo. A senhora quer que eu chame um hebreu para cuidar? Sim, pode ser, vai chamar um hebreu. Irmão, lembra como é que estava lá a mãe? Chorando, apreensiva. Quando alguém tocava na porta, o coração daquela mulher, olha, porque ela estava esperando só 3 notícias: o cestinho afundou, o crocodilo comeu, ou um soldado encontrou, só isso. Não tinha nenhuma outra perspectiva. Então, quando o Midian vai falar com a mãe, ela não vai tranquila, irmã, assim. Por quê? Porque ela está apressada, a mulher está esperando, a patroa, a princesa está esperando. Então ela vai correndo como uma adolescente apreensiva para dar notícia. Ela entra dentro de casa desesperada: mãe, para dar notícia. E a mãe lá está desesperada, com medo da notícia. Quando ela, mãe, a mãe diz: pelo amor de Deus, não diga não, pelo amor de Deus. Mãe, eu quero falar com a senhora, mãe, mas não quero ouvir não, já sei, alguma tragédia aconteceu com meu filho. Não diga o que aconteceu com Joaquim não, pelo amor de Deus. Mãe, deixa eu falar, mãe. Aleluia. O que foi? Diga logo. A princesa está chamando a senhora lá fora. Princesa, eu mandei você olhar Joaquim, minha filha, lá no rio. O que é que tem a ver princesa com isso? Mãe, a princesa quer que a senhora vá lá. Se fosse hoje, a Bíblia não está escrito, estou fazendo, conjecturando hoje. Se fosse hoje, olha, leve a carteira profissional. Carteira, meu amigo, eu quero saber de Joaquim, de princesa. Porque é isso? É porque ela disse que vai fichar a senhora. Fichar a senhora sim, para quê? Para cuidar de Joaquim que está lá no rio. Tem alguém no trono, 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 rege cada passo, cada passo, cada passo. Para que você tivesse aqui hoje, para que você tivesse aqui hoje, Ele regeu cada passo. Cada passo moveu pessoas, mexeu com pessoas. Você não está aqui por acaso, não. Tem um Deus trabalhando em tua história. A mãe que aguardava a notícia de morte, recebeu a notícia de livramento. O menino, irmãos, quando vai crescendo, eu queria ver um negócio desse. Moisés chegava para a mãe: mãe, por que não tem nenhum menino da minha idade para eu brincar? Arão já é grande, só tem menina, por que não tem nenhum menino da minha idade? Aí ela senta: Moisés, meu filho, tem uma história. Se você soubesse o que Deus fez para você estar aqui, meu filho. Oh mãe, por que só eu recebo, a senhora, só de mim que a senhora recebe salário maternidade? Que eu vejo que todo mês vem aí um soldado trazer um dinheiro para a senhora, diz que é por minha causa. Por que não recebe de Midian nem de Arão? Ah, meu filho, se tu soubesse o que Deus fez, se você soubesse o que Deus fez, se você soubesse o que Deus fez para você estar aí, se você soubesse quantos livramentos Ele te deu para que tu tivesse aqui, tu não estava de boca fechada. Se tu soubesse, se tu tivesse ideia o tamanho do agir de Deus nos bastidores, para que você tivesse aí hoje. Tu és um projeto idealizado no céu. Tu és um projeto idealizado no céu. E Deus idealizou cada minuto, cada passo. O diabo preparou as tranqueiras dele, preparou as armadilhas, cavou a cova, e Deus foi fechando, vai passar.
Vai passar, desmancha aí, vai passar. Ele disse: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Vai passar, vai passar, vai passar. O diabo tentou desde o ano passado, todo dia, todo dia, todo dia. Mas você chegou no Congresso, chegou no Congresso, chegou no Congresso. Aleluia, aleluia. Você já pensou a cena? Faraó chama os soldados: olha, dê uma averiguada em tudo quanto é vila de judeu, veja se tem algum menino vivo. Se tiver algum menino ainda que escapou, mate, não é para deixar nenhum menino. Verifica e faça uma vistoria geral, viu? Aí chamava outro soldado assim, dizia: olha, o senhor vai naquela outra aldeia, naquela casa tal lá. Fosse hoje, viu, hoje, pelo amor de Deus, hoje, se fosse hoje. Passa no shopping, compra umas fraldas, agora umas fraldas boas, viu? E compra também uns perfumezinhos. E é para fazer o que? O senhor vai levar lá naquela casa lá. Não, para aí, seu Faraó, não estou entendendo. Que o senhor disse neste tanto ao companheiro aqui de guarda que é para matar todo mundo, assim, mas lá naquela casa não. Lá não, lá você vai levar fralda, vai levar leite. Leite, o que manda é fácil. Aleluia. 1000 cairão de um teu lado, 10.000 à tua direita. Levante a mão para receber, levante a mão. Mas tu não será atingido, não será atingido, não será atingido, não será atingido. Deus tem projeto em tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas Moisés vai crescendo, e a Bíblia diz que esse homem, quando se torna grande, diz o Êxodo capítulo 2, verso 10, diz que a sua mãe o entrega no Egito, para ser cuidada pela a rainha do Egito, a princesa do Egito, ser criado como filho ou como neto de Faraó. E aqui eu tenho um detalhe importante que eu preciso ressaltar. Quando Moisés já está grande, com os seus 40 anos, ele toma a decisão do texto que a gente leu aqui. Ele abriu mão de todas as regalias do Egito, deixou toda a fama, tudo o que ele tinha no Egito, e ele disse: não, eu vou sofrer vou lutar pelo meu povo. Que decisão linda, extraordinária, que demonstração de fé que estamos exaltando, e é digna de ser exaltada nesta noite. Porém tem um detalhe que eu preciso frisar aqui. Eu sei que isso seria mais para um congresso de mulheres, mas Deus falou no meu coração e eu preciso falar. Tem muita gente me assistindo, precisa saber disso. Todo esse exemplo de fé de Moisés, esse legado lindo de Moisés, tem uma história por trás, como eu já acabei de falar, e tem alguém por trás que implantou isso no coração de Moisés. Sabe por que Moisés teve essa fé, essa convicção? Porque alguém ensinou a ele isso. Joquebede, a sua mãe, criou Moisés para ser judeu e não para ser egípcio. Por trás de tudo isso está uma mãe. Ela criou Moisés para ser judeu. Desde disse: meu filho, você é judeu. Em outras palavras, você é crente. Você tem um Deus. Você tem um povo. Você tem uma promessa. Você vai para o Egito. Vai chegar um momento que eu vou ter que mandar você para o Egito. Mas você não é egípcio. Você vai estar lá no Egito, mas você não é egípcio. Você é judeu. Todo dia ela cumpriu o que está escrito em Provérbios 22. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Essas palavras que eu te ordeno hoje, você vai intimar seus filhos, andando, deitando, levantando, vai inculcar na cabeça dele. Sabe o que é que tem me preocupado muito, meu pastor e companheiros pastores? É que muitos pais, na nossa geração, não estão criando filhos para ser crente. Eu fiquei muito triste uma vez que eu fazia uma visita, e eu conversando com a mãe, eu comentei: esses meninos não estão indo para a escola dominical. Por quê? A igreja é tão perto. Ela disse: não, dá um trabalho medonho. Quando eles crescerem, ele decide se eles vão querer ser crentes, se não vão. Aí depois ele decide. Eu fiquei assim: meu Deus do céu. Muitos pais, irmãos, estão criando os filhos como se ser crente ou não fosse uma questão de profissão, que você começa a estudar hoje medicina, depois não se identifica, tranca a faculdade, vai fazer direito, depois se tranca, vai fazer outro curso e pronto, no final dá tudo certo. E muitos pais estão colocando a salvação como se fosse assim uma escolha simples, e não é, irmãos.
Não tem dois caminhos para o céu, não, só tem um. Só tem um. A gente precisa inculcar na cabeça dos nossos filhos: meu filho, você precisa ser crente. Você vai crescer e vai ser crente. Você vai ficar velho, mas vai ser crente. Por quê? Porque não tem outro caminho não, meu filho. Tem que ser crente para morar no céu. Só tem um caminho que leva o homem ao céu, é Jesus. Não tem outro não. Joquebed amanhecia a noite assim: Moisés, você é judeu, meu filho. Você é judeu. Você não é egípcio. Mas lá no Egito tem muita coisa, mãe. Lá no Egito tem ouro, tem, meu filho. Mas no Egito não tem presença de Deus, meu filho. Mas mãe, lá no Egito tem prata, tem, mas não tem presença de Deus. Lá no Egito tem fama, mas não tem presença. Lá no Egito tem status, mas não tem presença. No Egito tem soldados ao seu serviço, mas não tem presença. Não tem presença de Deus. Não tem convicção do céu, não tem promessa do céu. Moisés cresceu com esse intuito, ele aprendeu. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, verso 22, diz que ele foi instruído, ele se tornou um homem poderoso na ciência. Moisés frequentou as faculdades do Egito, frequentou sim. Eu já vou encerrar aqui, não vai dar para concluir, eu vou fazer um resumo aqui, mas eu preciso frisar isso. Moisés foi para a faculdade do Egito, mas Moisés não entrou na faculdade, irmão jovem, de cabeça baixa, como um coitadinho. Vocês estão, a maioria, na faculdade, sabe disso? Muitos crentes entram na faculdade de cabeça baixa, como coitadinho, que não tem muita coisa. Aí o grupinho lá da faculdade coloca logo no canto: você é crente, é evangélico, é religioso. Aí algum sou uma da igreja, como se fosse uma coisa pequena. Aí começa: não, meu filho, porque você está dentro da bolha, meu filho. Agora que é o mundo real, você agora é adulto. Agora você tem que abrir a mente, tem que se entrosar, porque agora a vida é diferente lá da igreja onde você frequenta. Aí você diz: é meu. Moisés não entrou assim não, mas Moisés entrou de cabeça erguida. Eu não sou povinho não, eu não sou alguém de classe menor não. Eu sou herdeiro do céu, sou filho do rei. Irmão, crente tem que entrar na faculdade de cabeça erguida. Não é como se fosse alguém de classe inferior, não. Você está por cima, irmãos. Você não está, você está por cima. Quando alguém chega lá, e aí, você não quer usar não aqui um negocinho, uma drogazinha que eu... Não preciso disso não. Porque absorver um produto químico para produzir uma ação artificial no meu cérebro, para gerar dopamina, para me sentir alegria. Não preciso disso não. Oxe, uma reação artificial gerada por um produto químico para gerar alegria, você está precisando disso, estou com pena de você, porque eu não preciso disso não. Eu sinto alegria, tem dopamina sobrando no meu sangue. Eu sinto alegria de manhã, meio-dia, de noite. Mas e você não vai colocar nenhuma tatuagemzinha dessa não, aqui, ó, para marcar seu corpo, para marcar sua tribo, para eu manchar meu corpo, causar dano na minha pele, para fazer uma porta de entrada de fungos e bactérias, para me gerar uma enfermidade, e depois disso me manchar a minha imagem, para que quando eu entro no ônibus as pessoas escondam a carteira ou o celular, porque vai ficar com medo de mim. Não, eu estou acima disso. Eu estou acima disso. Eu não estou na bolha, eu estou por fora da bolha. É você que está preso a essas coisas aí. Eu sou livre. E você não vai se vestir assim não para mostrar o corpo, não, meu filho. Aqui eu vim foi para a faculdade, não foi para açougue para mostrar a carne, não. Eu vim foi para a faculdade aprender, não preciso mostrar meu corpo, não. Porque meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quem quiser ver o meu corpo tem que pagar caro. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés sabia disso. Moisés entra de cabeça erguida, porque ele sabia quem era o seu Deus. Porque às vezes fica querendo menosprezar. Quer dizer que você é religioso. Não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Quer dizer que você quer nesse negócio de criacionismo, que um mágico lá criou. Não, meu filho, não é um mágico não. É porque, desculpa, eu não posso ser indelicado com o senhor, com a senhorita, com o jovem. Mas é porque, meu filho, está faltando um pouquinho de conhecimento, viu? Falta um pouquinho de conhecimento, porque não tem nada simples no mundo não, tudo é complexo, não dá para dizer que assim, criou não, é porque você não tem conhecimento ainda. Já parou para estudar o que é fixação simbiótica? Não estudou não, né? Já estudou, já teve uma noção do tamanho do espaço, já?
Já analisou o tamanho do espaço que se mede? Para se medir, tem que usar a unidade de medida, anos-luz, ou seja, algo andando a velocidade da luz durante um ano, 300 mil quilômetros por segundo, durante um ano, para poder medir a distância de um astro para outro. Pois é, o Deus que eu sirvo, Ele mede no palmo assim, ó. Palmo, 2 palmos. Ah, você não tem conhecimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus grande. Levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Você não é pequenino, não. Você é servo do Deus Altíssimo. Você tem intimidade com esse Deus. Você tem intimidade com esse Deus que criou o céu e a terra. Esse Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Não fique aí achando que você é um pequenino, não. Você é servo do Deus grande e tem intimidade com Ele. Não precisa mais dessas coisas, não. E aí não vai tomar nenhuma cervejinha. Preciso disso, não. Eu já tenho a presença dEle. Pastor, autoriza a todos a ficar de pé, por favor. Glória a Jesus. Moisés se apaixonou tanto pela presença de Deus, se apaixonou tanto pela intimidade com Deus, quando chega um momento na trajetória do deserto, em que Deus diz: olha, Moisés, a partir de hoje eu vou mandar um anjo com vocês, viu? Um anjo vai, um anjo forte, com espada desembainhada, e o que precisar, ele está aí à disposição. Moisés diz assim: como? Um anjo? Muito bem. É bom, um anjo é forte, um anjo tem muito poder, mas tem uma coisa: eu me acostumei com a sua presença, Senhor. O anjo é bom, eu sei, mas eu quero a presença. Êxodo 33:15. Senhor, se o Senhor não for com a gente não sai daqui, não. Sem a tua presença não sai, não. A presença traz paz, a presença traz alegria, a presença traz segurança, a presença traz confiança, a presença arde no coração, a presença traz esperança, a presença nos garante as promessas, o cumprimento da promessa. Eu quero a presença. O que eu almejo é a tua presença, Senhor. Se o Senhor for com a gente vai até o fim. Agora, se o Senhor não for, a gente não sai daqui. Não almejo nada que o mundo dá. Coração deseja sem parar. Fecha seus olhos e canta. Fecha seus olhos e canta. Diga isso com a alma. A presença. A presença. Só a tua presença. É muito pouco. Não dá para comparar. Nada que existe pode igualar com a presença. Com a tua presença. Sinta a presença dele aí. Você que está assistindo, sinta a presença dele aí na sua casa. Você que está no hospital, sinta a presença dele aí no leito. Levante a mão para adorar, levante a mão. É a tua presença. Que me faz descansar. É a presença dele, é a presença dele. É a presença dele. Faz confiar em ti. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sinta a presença dele nesta noite. A presença dele te cura nesta noite. A presença dele te visita nesta noite. Que me faz descansar. Que me faz esperar. Que me faz confiar em ti. A presença dele. Não troque a presença dele por as coisas deste mundo. O Egito passa, as coisas desta vida passam, mas a presença dele, a presença dele é maior. Que me leva
Adore, 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 adore. Adore, adore. É a tua presença. É Ele, é Ele, é Ele. Sinta a presença dEle nesta noite. É a tua presença. Meu Deus, aonde tiver um crente adorando o Senhor, enche ele da tua presença nesta noite. Nem me mexe. Visita, Senhor, nesta noite. Se tu não fores, Receba o batismo com o Espírito Santo. Aí aonde você está,